Gente, eu sou Elisângela, psicanalista clínica, especialista terapeuta Seven Hills, e hoje o meu propósito aqui é de trazer muita informação, porque a gente acaba deixando que as coisas vai levando e a gente não para observar. E tudo que a gente não para observar, a gente vai acumulando, né? E a gente também pode acumular aqui as nossas emoções. A gente pode acumular as nossas de uma forma que começa a ser prejudicial. A nossa vida vai começar a virar algo que a gente vai falar assim, está acontecendo isso, a gente vai até mesmo que acostumando com tudo aquilo que está acontecendo. Eu não sei se vocês conseguem ter essa mesma percepção que eu tenho, né? Quando fala de família, de legado, quando fala de pai, de mãe, parece que dá uma certa resistência, né? Dá aquela sensação de que, opa, peraí, eu não posso entrar nesse caminho, eu tenho que dar uma pausa aqui, não tá legal, mas é muito ao contrário. A gente deve sim entrar, deve conhecer, deve falar, deve comunicar e deixar isso muito aberto, trazer isso com certa leveza. Como terapeuta, vamos falar aqui, vamos levar um pouco mais de conhecimento com base nos estudos da nova medicina germânica, que vem ali todo o contexto. Como eu sou especialista em técnicas Seven Hills, então vamos falar sobre um pouquinho ali sobre o contexto emocional. Para ser pai, a gente precisa fazer o filho, né? Porque é isso que precisa para ser pai. E a maioria das vezes a gente fica ali pensando que para ser pai eu preciso cuidar, preciso presentear, preciso passear. Aí é onde vem a diferença. Porque exercer a função de pai é um outro contexto. E a forma que isso é exercido também é muito diferente. Só que estamos vindo de um contexto onde as famílias estão tendo essa dificuldade da execução dos papéis de pai, de mãe. É impossível a gente falar aqui de pai, falar de paternidade, se eu não entrar aqui no contexto da família, que são mãe, pai, filho, então, assim, irmãos. Então, a família, ela entra, assim, em todo esse contexto. Não consigo pensar em um pai sem que tenha uma mãe, não consigo pensar em uma mãe sem que tenha um pai. Se a gente for observar sobre legado, até a nossa figura ilustre, gente, Jesus, ele veio para a Terra e ele teve essas informações, figura paterna e figura materna, né? Ele deixou assim, que lindo legado, que quanta lição a gente aprende aqui, né? Que é impossível a gente vir para a vida, a gente conseguir essas informações sem que tenha ali alguém para nos permitir vivenciar esse momento, né? Vivenciar essas informações, que eu falo informações porque são coisas que a gente vai adquirindo ali desde a vida uterina, porque a gente estuda e já sabe que as informações, ela não vem, não permanece com a gente ali na fase adulta, ela começa lá na primeira infância. Então, aqui é onde entra a diferença, né? Inclusive também para quem, assim, acha que não, que paternidade, que ser filho, que ter a base da família não é importante, a gente vê muito aqui, quando eu pego vários casos, a gente vai identificar, a gente vê o quanto que é prejudicial e o quanto também que favorece estar em família, né? Ter essa base. Inclusive, quando a gente fala aqui de paternidade, muitos aqui já sabem, eu não vou entrar muito em detalhe, mas quando tem algum conflito ali relacionado à prótese do homem, ela já está indicando que é quando termina, é quando está sendo limitada a sequência do clã, que é onde aquele homem já não, ou que ele perdeu filho, ou que ele não possa mais ter filho. E então é onde acontecem esses conflitos, ok? Então aqui a gente percebe que quando que acontece essa diferença de papéis é quando há essa concepção, é quando tem um bebezinho por ali, né, gente? É desde a barriga. E aqui é onde acontece a diferença, onde acontece a separação dos papéis, onde a gente começa a separar o que é do pai e o que é da mãe. E por incrível que pareça, a gente acaba pensando, acreditando, ouvindo e exercendo papéis diferentes. Porque acha que, principalmente ali quando chega, na chegada do bebê, as pessoas colocam muita pressão que o pai tem que cuidar daquele bebê,
que a mãe tem que rapidamente voltar às suas tarefas, e aqui a gente percebe que não é funcional, né? A gente já vê as disfunções aqui quando isso acontece. Porque o que é o papel do pai? É ainda na gravidez, é ali, sendo provedor, né? É permitindo que a mãe exerça o papel de mãe, trazendo ali segurança, permitindo que aquela família esteja em segurança, porque todo pai ele tem a força, e eu vou falar muito sobre a força hoje aqui com vocês, e vocês vão identificar muita coisa que estão ali trazendo informações que eu diria insegurança, ansiedade. Então, assim, está tudo relacionado a esse contexto aqui, tá bom? O que é o papel do pai, que é o provedor, que é o protetor, que ele traz a segurança, que todo pai tem a força. Então, aqui a gente entende que o papel da mãe, ele é muito, muito diferente, porque ali ela tem o papel de trazer aconchego, de trazer carinho, dessa criança viver um momento diferente. Então, quando essa criança vive esse momento, que é de estar no lar, que a gente fala que é o seu ambiente interno, e ele vive ali com a mãe, pelo menos os 3 aninhos de vida, os primeiros 3 aninhos de vida, essa criança vai aprender o seu amor próprio, essa criança vai aprender sobre o seu ambiente, essa criança vai ter informações diferenciadas. Então, é o que a gente sempre vê, e as pessoas chegam muito na fase adulta sem identidade, sem saber quem ela é, o que ela pode fazer, porque ela não teve o direito de viver, não pôde. Só que isso aqui, muitas das vezes, não é por conta do pai, não é por conta da mãe, é porque a gente já está vindo de uma geração a qual a sociedade já impõe pra gente, não, a mãe ali só precisa ficar com o bebê 4 meses, depois de 4 meses já vai trabalhar. Ainda bem que aqui na Inglaterra é um pouquinho diferente. A mãe tem o direito, sim, tem resguardado isso, de ficar um pouquinho mais com seus bebês. Não sei se chega a ser até os 3 anos, mas até uma certa idade, incentivo grande aqui para que as crianças permaneçam com os pais primitivos, de forma muito cuidadoso aqui. Eles levam muito isso. Então, o que a gente percebe aqui? Já começa aqui ter os problemas, as interações que não sejam agradáveis. Como a gente percebe que às vezes a gente nota que bebês de 4 meses indo para a creche. Então esse bebê, ele deixa de ser filhote e começa a ser um sobrevivente. Ele não recebeu as informações em que ele precisava, porque a figura do pai, além dele trazer esse cuidado, que de certa forma vai ser mais direcionada para a mãe, desde a gestação até os 3 meses, porque o bebê ali, ele tem olhos só para a mãe. Ele entende, ele sabe que tem o pai, sabe que tem aquela outra figura ali. Então, o que acontece? Então, a criança, do 0 aos 3 anos, ela não consegue ter essa visão puxada para a paternidade, porque ali ele está vendo, sim, o lado materno, é o que é mais aflorado. E aí, quando essa mãe dá todo esse suporte, esse cuidado, esse bebê vai vendo esse cuidado do pai, essa proteção, esse auxílio. Então, aqui, aos 3 anos, a criança muda esse foco. É onde acontece, onde a gente fala que nasce, olhando pelo lado científico, quando a gente fala assim, aqui nasce o pai. É aos 3 anos de idade que a criança enxerga o pai. E a criança enxerga esse pai como herói. É o herói, ele é perfeito, ele é tudo na vida dessa criança. E aqui é onde entra o papel do pai. O pai, ele tem um papel de mostrar para a criança o mundo, de levar essa criança para o mundo externo, porque até então, do 0 aos 3 meses, a criança, o convívio específico é da mãe. Então, a mãe mostra todo aquele mundo interno. E após os 3 anos, geralmente até os 6, esse é uma parte fundamental, é onde o pai vai mostrar o mundo. Merilu, seja bem-vinda, minha querida. Estamos falando sobre legado, paternidade, com um olhar psicanalítico, onde a gente vai trazer muitíssima informação aqui para estar reconhecendo alguns eventos que você esteja vivenciando e não sabe nem o motivo, nem de onde que vem essas informações, essa ansiedade, essa insegurança, essa também aqui entra muito prosperidade, né? Porque a gente precisa dessa figura, precisa dessa informação paterna, para que a gente consiga estar lidando com vários fatores super importantes para a nossa vida, para ter uma vida diferenciada, para conseguir ali
levar com certa assertividade, né, a nossa vida. Como eu estava falando aqui, quando entra não que não seja a importância, mas é quando a criança começa a ver. A gente fala que é ali onde nasce um pai. É porque o olhar da criança é após os 3 anos, é onde ele vai descobrir. Então, aqui o papel do pai é levar essa criança para o mundo externo, passar segurança para essa criança, mostrar para essa criança o mundo lá fora. Inclusive, a gente pode até observar que naquele filme Rei Leão, o pai faz isso, né? Ele leva ali o Simba e ele fala para ele: Simba, você está vendo tudo isso aqui debaixo do sol? É tudo nosso, é tudo seu. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando o espaço. Então, quando tem um pai para estar fazendo esse papel, o que acontece? Essa criança, ela vai conseguir aqui ter o seu espaço lá fora, que seja o trabalho, os estudos, as conquistas. Ela começa a acontecer de forma mais fácil, porque o pai tem a força e ela recebe essa força. Eu até me lembro aqui que eu sempre gostei muito de estudar. Eu falava, gente, mas por que eu gosto tanto de estudar? E eu parei assim um pouquinho por alguns minutos e eu me lembrei de uma fase da minha vida em que eu estava com uma dificuldade imensa para conseguir finalizar um trabalho e eu tinha passado a minha tarde toda ali tentando finalizar aquele trabalho e não tinha conseguido. E ali já chegou a noite, eu parei ali um pouquinho, jantei e retornei para finalizar aquele trabalho. E ali eu olhei para o lado, meu pai estava sentado na mesa do meu lado. Ele não sabia me ajudar. Ele não sabia a dificuldade que eu estava passando. Mas por ele estar ali do meu lado, foi o suficiente para mim finalizar aquele trabalho. Eu lembro que o trabalho foi maravilhoso, foi um dos melhores que eu fiz. E, tipo assim, me inibiu de ter medo, de falar, nossa, eu não sou capaz, não, eu não vou conseguir. Muito pelo contrário. A partir dali, nasceu uma Elisângela, que eu me reconheci e entendi que aquele papel de pai, tipo assim, muitas das vezes, o olhar da criança é o olhar que o pai é perfeito, que o pai sabe tudo. Então, ali é onde acontecem muitas dores. E tudo dói, dói muito, dói de verdade. E a criança olha para o pai como aquele herói. Ela não consegue diferenciar. Então, aqui é onde eu falo que acontecem alguns traumas. Por quê? Porque a criança só vê pai. Mas o pai, ele é só pai? Não, né? Então, o pai, ele é marido, ele é irmão, ele é funcionário, ele é empresário, ele é tio. Então, assim, às vezes a criança percebeu algo do pai, que não é no momento o pai, que é na função de esposo. Então, aquilo ali já pode despertar na criança algo já assustador, já pode despertar ali naquela criança sensações ou mesmo entender que possa ter acontecido algo ali onde vai dificultar a identidade dela, a identificação dela com o pai, onde acontece aqui muito o perfeccionismo, de olhar com muita perfeição para o que está acontecendo. Então, o que a gente consegue aqui ver? Que quando esse pai tem esse papel de pai, essa criança ela tem uma diferença na forma de brincar, na forma de agir. Então, o que eu sempre falo, assim, que quando tem essa falta de identidade, ela não foi algo que aconteceu lá na adolescência. Ela foi vivenciada aqui, como pai, muitas das vezes não ter exercido o papel de pai. Mas por que esse pai não exerceu o papel de pai? Aqui vem várias informações, como o pai foi ausente e por isso ele não conseguiu exercer o papel de pai, ou porque ele foi privado pela mãe, que seria a do bebê, então, da criança. Então, o homem, apesar dele ter a força, apesar dele ter a coragem, apesar dele estar ali sempre pronto para ir para a vida, ele não tem essas condições de ir lá e pegar o seu lugar. Ele precisa receber esse lugar. Então, se ele não conseguiu receber esse lugar de pai, que é direito dele, de exercer a função, de fazer acontecer como pai, ele vai se recuar. Bem-vinda, Vanessa! Ele vai se recuar, ele vai se retrair, ele vai ficar meio que ali sem ter condições de dar direção para aquela criança. Então, aqui é muito importante a gente entender que a gente sempre vê a figura paterna, a gente sempre vê o homem como aquele que consegue tudo, mas ele consegue. O homem é quem tem a força. Inclusive, o homem ele já vem com esse
legado, ele já vem com essa informação de dar continuidade, né? De procriar, de dar essa continuidade. Mas só que ele só vai conseguir isso se ele conseguir o espaço. E para ele conseguir esse espaço, é a fêmea, é a mulher que vai dar esse espaço. Porque se ela não der esse espaço, ele não vai conseguir, ele não vai acessar esse campo que é para ele exercer o papel de pai. Então, se ele não exerce o papel de pai, essa criança, ela vai ter muitas dificuldades. Ela vai ser uma criança insegura, ansiosa, ela vai ser a criança onde não tem identidade, porque a identidade ela é formada aqui. É quando eu entendo quem eu sou, de onde eu vim. Então, a maioria das crianças hoje, como eu estava falando lá no início, as crianças estão indo para a creche aos 4 meses de vida. Essa criança não teve tempo, não teve chance de viver naquele ambiente que seria positivo emocionalmente. Aquela criança deixa de ser o filhote, né? Que a gente chama na medicina de filhote até os 3 anos. A criança deixa de ser aquele filhotinho da casa e começa a ser um sobrevivente. Ele está lá no mundo já pronto para a vida, já está lá exercendo função que não é para a idade dele, né? Já está tendo ausentamento aqui da maternidade, da paternidade também, porque essa criança passa, maioria das vezes, muitas horas fora do contato de pai, de mãe, do seu ambiente familiar, e ele já foi por externo ali antes do tempo. Então, aqui é onde acontece aquela pessoa que é muito perfeccionista, ao ponto de querer fazer tudo dar certo, para tudo acontecer de uma certa forma, com muita intensidade, porque aqui ela não recebeu a força. Lembra que eu falei lá no interior que o pai, ele dá a força, que o pai, ele leva essa criança para cima, levando ela para o mundo externo, e mostrando para ela que ali há um ambiente seguro, que se acontecer algo, ele está ali porque ele é o protetor. Então, quando essa criança não vivencia esse sistema, ela vai para o mundo externo desprotegida. Então, ali ela não vai mais ter a força, que era o que o pai daria para ela ali anteriormente. E ela vai fazer tudo pela dor. Então, ela vai ser aquele adulto, talvez comece até ali um pouquinho antes, né? Na adolescência, é aquele adulto que faz, assim, sabe? Vai naquele gás. Mas aí ele cansa, porque é muito pesado, porque é difícil, não é algo sustentável, porque como eu falei, ele não vai pela força, ele vai pela dor, porque ele tem que mostrar para o mundo que ele conseguiu. Eu tenho que mostrar para o mundo que eu fiz, que eu consigo, que eu acesso. E aqui, inclusive, essa pessoa, ele pode desenvolver algumas doenças psíquicas, onde tudo nele vai ser mais do que o outro. Ele tem mais do que o outro, ele sente mais que o outro, inclusive até as doenças. Quando ele adoece, a dor dele é maior do que a do outro. E quando ele tem conquistado, a conquista dele é maior do que a do outro. E aqui é onde a gente identifica também pessoas que têm dificuldade em prosperar. Então, esse prosperar, ainda que a gente fala assim, não está prosperando porque não está trabalhando. Não, muito pelo contrário. Se eu não tive o alicerce, se eu não tive esse ensinamento familiar, onde foi a base, se eu não tenho essa base familiar, eu vou ter dificuldade lá na vida financeira. Eu vou correr, mas quando chega para subir, eu alavancar, que seria levantar a parede, eu não tenho alicerce, eu não tenho algo que me sustente, e é onde desmorona, é onde as pessoas caem e em declínio mesmo. Fala, nossa, mas eu estava tão bem, mês retrasado, 6 meses atrás, eu estava bem, mas parece que agora eu dei aquela caída muito brusca. Então, aqui a gente consegue identificar. Então, acontece também muito a depressão, que às vezes a gente fala assim, não, a depressão aconteceu porque essa pessoa perdeu o emprego. Não, o emprego pode ter acontecido um gatilho, mas essa depressão, ela pode ter vindo lá da primeira infância, que não teve esse alicerce, que não teve esse pilar, que o pai não passou essa força. Então, quando eu vou para o meu mundo externo, é onde que acontece, a parte do meu cérebro é onde ele vai identificar tudo como perigo, é onde ele vai entender as ameaças. Então, se eu não estou pronta, eu vou receber aqui a insegurança com a ansiedade. Então, aqui, se eu recebo a insegurança, que ela vai me trazer com ansiedade, por quê? Porque ela vem com medo. Então, aqui,
Por que às vezes a gente tem uma pessoa que é ansiosa, além de ser ansiosa, ela também está com depressão? Não é simplesmente só a depressão ou só a ansiedade. Muito raro a gente tratar uma, geralmente é comorbidade. Então, porque é nesse meio externo é onde a gente vive esses conflitos que, se a gente não tiver um bom preparo, a gente entra nessas situações que são ansiedade, depressão, perfeccionismo, insegurança, incapacidade. Isso tudo pode acontecer por conta desse alicerce. Mas, assim, a gente tem que entender que aqui não tem que ter a ver a culpa. Porque isso vai acontecer justamente como eu expliquei lá no final. Às vezes não é porque o pai não foi suficiente para exercer a função. É porque vem de uma família, de uma geração, a qual essas informações ela já foi implementada. E a maioria das vezes por feridas, né? Aquela pessoa viveu ferida, viveu momentos difíceis e vai passar de um para o outro. Então, aqui como a gente já ouve muito, as famílias, as mulheres já deixam os bebês, já deixam as crianças bem cedo e já vai trabalhar, já vai para a caça, né? A qual que ela já não fica mais deixando para que o provedor, o esposo, o pai do bebê, faça essa procura. Ela vai junto. Então, isso muitas das vezes não é culpa, como eu estou sempre frisando aqui, não é culpa e nem incapacidade do homem, do pai, que a gente está falando de legado, de paternidade. Isso aqui, eu vejo que algumas mulheres teve ali o seu bebê e quando o esposo, o pai, fala, não, você não vai trabalhar, isso parece que soa mal aos ouvidos da sociedade, parece que as pessoas veem isso como uma ofensa a mulher, vê isso como ofensa ao lar, que a mulher tem que trabalhar. Concordo plenamente. Inclusive, eu fui uma das que trabalhei, mas trabalhei com o filho por perto, não teve esse abandono. Mas eu identifiquei muito essa dificuldade de passar essa informação para o filho, que é o Isaac, com esse pouco intervalo que eu tinha para lidar com ele, lidar com a casa, lidar com o trabalho. Então, assim, eu percebo muito essa dificuldade, mas como eu sempre falo, nunca é tarde para a gente corrigir, para a gente voltar atrás. Só que aqui, como eu sempre falo, do 0 aos 3 anos, a criança tem um olhar para materno, onde tudo ele vê é mãe. Depois dos 3 anos, que é dos 3 aos 6 anos, entra a paternidade, é como eu falei no início. Nasce ali um pai. Não que o pai comece a exercer a função ali, mas na visão da criança, ali ele começa a identificar o pai. E ali, essa criança já tem a oportunidade de receber as informações, a segurança e tudo mais. Então, quando isso não é feito de forma usando um sistema menos invasor, usando um sistema mais dinâmico daquela família, então a gente vai começar a entender aqui que essa criança ela já recebeu essa informação. Então, quando essa criança não recebeu toda essa informação, e você fala assim, poxa, mas meu filho já está com 6 anos, a gente não conseguiu fazer isso, ou então até mais. Então, como eu falei, não deve haver culpa. E nunca é tarde para a gente corrigir, para a gente fazer o que é de melhor. O que acontece? E voltando aqui, do 0 aos 3 e dos 3 aos 6, a gente coloca, ensina para a criança aquilo que a gente gostaria que ele tivesse, de conhecimento. Agora, depois dos 6, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer essa criança para esse mundo, para essa informação, para esse sistema a qual a gente identifica e vê que esse é funcional. Então, aqui há um pouquinho mais de dinâmica para conseguir, porque aqui não é só você trazer essa informação para essa criança que está prontinha recebendo informação. Você tem o convencimento, né? Tem que passar essa informação um pouquinho mais para que essa criança aceita entrar nesse sistema. Não deve haver essa culpa, porque todo pai é perfeito. E todo pai, ele deu para essa criança, para essa família, o que teve ao seu alcance ali de melhor. Pode ter certeza que ali ele fez o seu melhor naquele momento. Ainda que ele não foi um pai presente, mas o importante, ele te deu já a permissão de estar viva. Ele já foi o pai, como eu falei lá no início. Para ser pai, basta fazer o filho. Então, isso ele fez. Então, ele já é pai. Agora, exercer a função de pai é uma outra história. Então, como eu expliquei antes, pode sim ter vários motivos, mas a gente já identifica aqui que não é só a decisão do pai querer exercer a função de pai.
Porque a gente fala assim, nossa, mas até meu filho fazer 18 anos é muito tempo. Para falar, a gente só tem uns 6 verões para estar com os nossos pequenos ensinando. Então, eu falo, gente, passa muito rápido, muito rápido. Depois desses 6 verões, o que acontece? Essa criança, ela já não está mais na fase de receber. Então, ela já aprendeu. E o que acontece? Agora somos nós que vamos colher aquilo que a gente ensinou, aquilo que a gente conseguiu passar de informação para essa criança. Então, eu sempre falo. Então, se a gente tem uns 6 verões para fazer isso, e a gente às vezes ainda acaba enrolando ali para levar algumas informações, para trazer essa criança para o ambiente, porque às vezes a gente fala assim, nossa, é tão pequenininho, nossa, parece que eu não tenho ainda informação suficiente para passar para essa criança. E como pai, a gente sempre tem sim. É importante a gente frisar isso, porque até os 6 anos essa criança está recebendo essas informações, estão ali cuidando do caráter, dessas informações intelectual dessa criança. Mas a formação mesmo do consciente dessa criança é até os 12 anos. Então, tipo, não é porque essa criança já passou da fase onde eu estou ensinando que eu não tenho que continuar e incentivar. Muito pelo contrário, a gente não tem fase para parar de ensinar, de colocar, como eu falei. A única diferença vai ser que essa criança estava recebendo e agora ela tem que ser imposta, trazida, conduzida para essa dinâmica, ok? E aqui é onde eu percebo também que a maioria das vezes, como eu falei anteriormente, por ser criança, a gente vê o pai com muita perfeição. O pai é tudo nessa fase. Então, também pode acontecer de ter muitas feridas, porque como a criança não consegue identificar do papel do pai, do papel do esposo, do papel de ser empresário, não interessa a profissão. A criança não consegue identificar, a criança só vê pai. Eu já falei anteriormente. Então, aqui acontece as feridas. E essa criança não consegue entender que algumas atitudes desse pai, ela não condiz com a realidade, ele não foi o melhor para ela, para essa criança ele não foi o melhor, mas não é que ele não foi o melhor, é que esse pai, ele também tem uma criança, e essa criança pode estar ferida. Então, se essa criança dele está ferida, ele vai ter comportamentos que não sejam favoráveis. E aqui a gente, como hoje adulto, a gente tem que entender e separar. Como pai, ele foi bom, então talvez como esposo ele não foi, ou então como amigo ele não esteve, então como funcionário ele não foi bom. Mas se a gente separar aqui, é hora da gente liberar perdão, é hora da gente soltar essa informação, porque quando eu sou grata, eu tenho. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu nem tenho pai, mas tem. Teve alguém que te colocou ali na vida, então você tem sim. Então, essa pessoa não consegue ser grata. Quando ela fala, eu não tenho, é porque ela não consegue ser grata. Então, se eu não consigo ser grata, eu não consigo sentir, eu não consigo ter. Então, aqui, às vezes, a gente tem que olhar um pouquinho com atenção para esse momento, onde eu preciso ter essa gratidão independente, porque aqui, como adulto, eu já consigo separar as situações. Eu consigo separar o que aconteceu da forma que aconteceu e com quem aconteceu. Então, se eu consigo separar, aqui vem o meu papel importante de ser humano, de liberar o perdão, porque como somos obra perfeita de Deus, gente, como que eu, como obra perfeita, sendo filho de Deus, eu não vou olhar para isso diferente? É como eu sempre falo. Por que eu estou lendo a Bíblia? É porque eu quero ser exatamente aquilo que está lá na Bíblia? Não. A gente lê, a gente estuda a Bíblia para conhecer o Pai. Então, quando eu conheço o Pai, eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele me ama, mas eu quero conhecer Ele, eu quero entender Ele. E a maioria das vezes a gente não faz isso com o nosso Pai. A gente simplesmente quer que Ele traz toda a informação e está tudo bem. O meu papel é de conhecer, de estudar, de buscar, de ir atrás das informações. Igual eu atendo muito no consultório. Quando eu pergunto como que foi a infância do seu pai, os filhos não sabem. Ah, eu nunca perguntei. Ah, ele nunca me falou. Então, aqui, a gente já vê que isso já está fora dos padrões, já está saindo ali do ambiente que seria funcional. Porque se eu não conheço o meu pai, se eu não tenho informação do meu pai, como que eu vou saber qual é a minha identidade? Como que eu vou entender que esse pai me ama? Faz sentido, gente? Então, falando de sentido, é onde a gente vai entrar aqui, o reconhecer quem eu sou. Por incrível que pareça, entra aqui na paternidade. Porque quando eu saio desse momento de não saber quem eu sou, é porque eu perdi a minha paternidade, porque eu perdi aquele momento de conexão. Voltando aqui, como eu falei lá no início, né, sobre o filme Rei Leão. Então, quando o Simba ele se perde da identidade,
ele não sabe mais nem comer mais a caça, né? A gente pode ver que ele come lesma, ele come... O que mais, gente? Flores? Eu não lembro mais. Faz tanto tempo, apesar de ter criança aqui, mas faz tempo que eu assisti. Então, ali, ele se perdeu completamente. Eu não sabia mais nem o que ele era, inclusive até as refeições dele, né? Por incrível que pareça. Imagina, antes eu sabia o que comer, hoje eu já como outra coisa. Então, o que acontece? Então, ele fica ali perdido. Ele já não sabe mais. E o mais engraçado, assim, que sempre traz, né? Porque é o que eu falei lá no início. Não tem como eu falar de pai, não tem como eu falar de homem se eu não falar da mulher. E o que acontece aqui? Quando ele está lá perdido, ele encontra a mulher, a qual ele vai ali se acasalar com ela, ter os filhotes. E é ela quem volta ele para onde ele precisava estar, porque o pai dele já tinha morrido, né? Então, o papel dele, o papel do pai já tinha sido exercido, já tinha passado todas as informações, e ele já tinha com ele todas as informações. Então, quando ela volta e fala para ele quem ele era, ele volta a fazer e ser o que ele era, porque ele está na nossa essência. Então, aqui é onde entra o papel do terapeuta. Aqui é onde o terapeuta vai trabalhar isso, é onde a gente vai conseguir fazer a ressignificação daquela história, a ressignificação daqueles momentos, trazendo ali a realidade. Por quê? O que acontece? Às vezes, o que não está te permitindo acessar é o seu orgulho. Porque quando a gente se fere, a gente se fecha. Então, aqui eu me travo, por quê? Porque eu tenho o meu orgulho. Então, esse orgulho também, ele impede de enxergar o pai. Ele impede de enxergar quem eu sou. Ele impede de eu ir em busca de conhecimento. Ele impede de eu ir em busca de ajuda. Então, é o que eu sempre falo. Se eu não trabalho em mim, eu não vou ter condições de ajudar os outros. Eu já ouvi frases de pessoas falar assim: esse mundo está de mal a pior, esse mundo está insuportável. Então, assim, para que essas mulheres estão tendo filho? Para que esse povo estão querendo ter filho? E eu olho para isso e eu vejo de uma outra forma, né? Eu falo, a gente que são seres humanos do bem, a gente que são pessoas que entendemos, identificamos o nosso papel no mundo, que identificamos como deve ser conduzido isso de uma forma menos agressiva, é nós que temos que colocar pessoinha no mundo, né? É nós que temos que colocar valor no mundo, porque tem coisa mais valiosa, mais preciosa do que filho? Eu ainda não conheço, eu tenho dois, que são a minha preciosidade, algo incomparável, algo incomparável. Pode ter certeza, se eu procurar qualquer pai aqui, qualquer mãe, e eu oferecer aqui algo em troca do filho, eles não vão aceitar. Tem alguém aqui que aceita? Se tiver um bebezinho aí lindo, gente, pode me chamar aqui que talvez a gente faz alguma troca. Tem alguém aí? Não tem, gente. Pode ter certeza. Nem tem algo para fazer troca, tá, gente? Foi só uma brincadeirinha aí. Possível da gente conseguir fazer essa troca. Não dá para fazer essa troca. E é exatamente isso que eu falo. Então, assim, o amor de pai, ele é perfeito. E ele tem a força. Por incrível que pareça, ainda que a gente fale assim, não, aconteceu muita coisa, ou isso, aquilo. Não, o pai tem sim. Ainda que ele esteja passando por momentos, às vezes as pessoas falam assim, meu pai está tão idoso, então já nem tenho mais pai. Você recebeu essa informação, você teve. E se você não teve, é hora de liberar o perdão. É hora de entender, de ressignificar essa história, esse momento, isso que aconteceu, e levar essa vida com leveza, levar essa vida agora daqui para frente, construindo e conduzindo a sua história. Porque não dá para a gente voltar lá no passado. E aí é onde entra a depressão. Lembra que eu falei para você que tudo aquilo que eu coloquei ali na caixinha fazia parte, que não é apenas simplesmente um legado, que não é apenas simplesmente falar de pai, que aqui a gente entende e identifica que se tem medo, tem segurança, ali já tem ansiedade. Se a pessoa veio aqui para mim no consultório, eu identifiquei que tem insegurança, eu identifiquei que tem medo, essa pessoa já é ansiosa. Mas eu quero deixar bem claro aqui, gente, não é que eu senti medo, eu sou ansioso. Não é que eu tenho insegurança, eu sou ansioso. Isso vai depender da forma em que eu estou. Se isso está me prejudicando ou trazendo sofrimento, aí é a hora que a gente vai estar trabalhando, tá? Porque insegurança, medo, ansiedade, sensação de tristeza ou vários outros sentimentos, todos nós, seres humanos, temos. Todos nós passamos por momentos altos e baixos. O importante é identificar quando isso traz sofrimento. Quando isso não está ajustado, quando isso não está fazendo ali o seu papel. Mas é muito importante aqui também a gente identificar que a doença em si, ela não é algo que é ruim, muito pelo contrário. Então, se você está em um processo de vida, você está vivenciando algo ali, e o seu cérebro, o seu momento ali, foi identificado
que não está sendo não está sendo suficiente para te colocar, permanecer na vida, então aqui automaticamente você entra em um outro processo, que seria a ansiedade, que seria a depressão, e isso, a maioria das pessoas acham, não, isso aqui é para me sair da vida, é para me tirar da vida que veio essa doença, que veio essas patologias. Só que muito pelo contrário. Isso é uma das formas em que o seu corpo, em que o seu pensamentos, em que o seu psique encontrou para permitir deixando você na vida. Então, quando eu entendo isso, eu começo a perceber que as doenças, elas não são algo insuportável, que elas não são coisas inadmissíveis, porque tem gente que fala, nossa, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que vivenciar tudo isso? Então, aqui a gente já consegue identificar, é porque você precisa estar na vida. Então, quando eu tenho essa visão, eu consigo encarar com mais leveza, eu consigo encarar com mais assertividade. Eu não me desespero, eu não tomo medicamento sem necessidade. Eu vou em busca de procurar ajustar o meu emocional. Se o meu emocional estiver ajustado, eu vou conseguir trazer resolução para coisas que estejam não dando certo, não esteja caminhando. Inclusive, aqui, como eu falei, a paternidade ela tem muito a ver com a prosperidade. E, por incrível que pareça, eu trabalho com as terapias e tudo mais. Então, aqui, tem pacientes que chegam para mim e falam assim, Elisângela, para mim parece que nada anda dando muito certo. Parece que eu tento e não vai. E ali, depois de fazer algumas sessões ali com a pessoa, não muito tempo, logo ela já começa a me relatar. Elisângela, que diferença eu sinto hoje no meu relacionamento, na minha vida, e inclusive também no financeiro. Já teve diferença. Por quê? Porque a gente fez a ressignificação, porque a gente encontrou o bloqueio, a gente encontrou a causa principal que estava impedindo de alcançar isso, porque todos nós viemos para viver uma vida e não é de sofrimento, e não é de ansiedade, não é de depressão. Então, quando a gente começa a entender isso, peraí, então eu estou vivendo algo disfuncional, eu estou vivendo coisas que não são no meu momento, naquele momento, não que seja sempre aquilo, mas naquele momento não é funcional. Então, se eu estou em algo que seja funcional, consequentemente eu vou estar trazendo desconforto, principalmente ali no emocional, a qual vai trazer informações para o nosso corpo, onde também o nosso corpo vai sentir. A nossa live já está aqui caminhando para finalizar. E eu gostaria de agradecer cada um que esteve aqui comigo, já que você já sabe que eu sou a terapeuta Elisângela, psicanalista, principalmente, gente, sou apaixonada na minha técnica que eu trabalho, que é a Seven Heals. Então, as pessoas que entrar lá no meu link e falar que esteve na live comigo e quer fazer as sessões comigo, já vai ganhar um descontão, tá bom? Abrindo aqui já de primeira mão, tá bom? Não tenho muitas vagas, meus horários já estão praticamente todos preenchidos. E aí, quem conseguir ainda vaga comigo, vai ganhar aquele descontão. Então, vamos trabalhar, vamos trazer essa leveza. Então, aqui, como eu falei, da ansiedade, da insegurança, do perfeccionismo, da depressão. Então, tudo isso, gente, é possível trabalhar. Tudo isso é possível a gente ter esse conhecimento, que eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é o que os meus pacientes falam. É a cura, né? Porque o que eu vou fazer aqui é te conduzir para a autocura. Então, seja muito bem-vindo. Como eu falei, não tenho muitos horários, mas o que conseguir agendar comigo as sessões terá descontão, tá bom, gente? Em primeira mão, mas já começa lá, fala comigo que foi através da live e que quer ter o atendimento que eu vou estar liberando desconto especial por esse momento, tá bom? Não existe filho sem pai. Inclusive, nós temos um pai, que é universal. É o Papai do Céu, tá? E esse é o principal. E ele nunca falta, ele nunca falha. E eu vou pedir para ele, tá? Abençoando cada um de vocês, tá derramando chuva de bênção na vida de vocês. Gente, tchau, tchau. Beijinho, fica com Deus e até uma próxima live. Bye, bye.